Boa noite para você e mais uma vez obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O TV Notícias desta terça-feira, dia 5 de setembro, começa agora. Uberlândia em estado de alerta. É preciso racionar o uso da água para evitar medidas mais drásticas. Vamos falar também dos riscos de incêndios em função da baixa umidade do ar. Você conhece a massoterapia? Pessoas com deficiência têm investido na técnica e com garantia de renda para a família. Hoje tem ainda as vagas de emprego para Uberlândia e região, a previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TV Notícias está no ar. Uberlândia em estado de alerta. Em função do calor, mesmo durante o inverno, aumentou o consumo de água. Os reservatórios que abastecem o município estão no limite. É preciso racionar o uso da água. Já se passaram 100 dias e nada de chuva em Uberlândia. Altas temperaturas, tempo seco, com período de estiagem prolongada, é preciso prestar mais atenção no consumo de água. Tem gente que mantém sempre os hábitos de economia. Mas a situação em Uberlândia é de alerta. Isso porque o consumo de água aumentou de forma considerável. Em agosto, cada pessoa gastou aproximadamente 280 litros de água por dia, segundo dados do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia. O número é maior do que é preconizado, quase 100 litros a menos. Em entrevista coletiva, o diretor do DEMAI diz que mesmo com o estado de alerta, ainda não há risco de racionamento na cidade. Em Uberlândia, 280 mil unidades recebem água tratada. O diretor diz que a cidade tem produzido a quantidade de água que a população consome, mas que esse consumo aumentou mais do que o normal para a época do ano. Decorrência dos dados que nós temos aqui nas nossas estatísticas, nós precisamos fazer um pouco de economia, pedir 20% de economia para cada domicílio de Uberlândia não é nada demais, é uma coisa simples e não vai alterar a vida de ninguém e nós vamos ter água em abundância para o resto do ano, para o próximo ano, etc. Então, a situação ainda não é uma situação assim de falar em corte e falar em racionamento. Segundo o DEMAI, os reservatórios estão no limite da capacidade. E para evitar maiores problemas e outra crise hídrica, a população precisa ajudar. Hábitos simples, como não prolongar o tempo no banho, reutilizar a água da máquina de lavar roupa, não deixar a torneira aberta ao escovar os dentes, evitar o uso da mangueira para lavar quintais e calçadas, significa um consumo consciente e devem ser rotina não só no período de estiagem, mas durante todo o ano. Eu acho que quem poupa nunca vai ficar sem. Nós temos uma situação confortável. Uberlândia é uma cidade que tem bons mananciais de água. Nós temos uma estação de tratamento que está pronta para responder os anseios da população, mas é uma hora muito oportuna para pedir para a população não usar exageradamente a água. O diretor explica ainda que ações educativas sobre o consumo consciente da água são realizadas ao longo do ano em escolas da cidade. Nós temos aqui um projeto que chama Água Cidadã, que fornece apostilas, trabalho, teatro para crianças nas escolas do município, justamente para isso. E temos bons exemplos. Não importa a época do ano. A dona Lourdes diz que sempre economiza muita água e reaproveita como pode. Meu gasto é pouco, eu lavo roupa uma vez por semana. Eu economizo muito bem minha água. E com todo esse calor dos últimos dias, aumenta sim o consumo de água. Vamos fazer o uso consciente e evitar ações mais drásticas em relação ao abastecimento na cidade. E não deve chover nos próximos dias. Vamos à previsão para esta quarta-feira. Em Uberlândia, amanhã começa com sol e poucas nuvens, mínima prevista de 14 graus e máxima de 30, e não chove. Em Nova Ponte, a temperatura varia entre 15 e 31 graus. Nenhuma previsão de chuva. A quarta também será de clima seco em Tupaciguara, mínima prevista de 13 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, o dia começa com um clima bem agradável. Os termômetros devem marcar 11 graus pela manhã e devem chegar a 31 até o fim da tarde. Em Ituiutaba, muito sol e calor durante todo o dia. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. E nenhuma previsão de chuva.
Não tem previsão de chuva para os próximos dias. E a baixa umidade do ar aumenta e muito o risco de incêndios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro a julho deste ano foram registrados 129 na cidade. Eu recebo aqui no estúdio a Shirley Carvalho Neves, que é tenente do Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia. Tenente, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente tem feito muitas reportagens mostrando realmente essa questão do clima seco, da baixa umidade do ar e inclusive do trabalho de vocês. Como é que funciona esse trabalho de vocês, a prevenção e também quando já existe o foco de incêndio? Sim, essa época do ano ela é fatídica para a gente, né? O nível, né, de ocorrências de incêndios, tanto em lotes vagos dentro da cidade, no perímetro urbano, quanto fora dele, né? Nas áreas rurais e mesmo até em áreas de preservação, é muito grande. A gente não consegue atender a demanda. Fica uma demanda reprimida ainda, em muitos momentos do dia, porque a gente não consegue, a gente não tem efetivo nem viaturas para isso. É problemático, tendo em vista esse clima, né, muito seco, né, não chove há muito tempo, os ventos também ajudam demais. A propagar chamas, né, quer dizer, propaga com muita facilidade, e isso também dificulta o nosso trabalho de combate. E além disso, ainda tem o fator humano, né, que é a questão das pessoas escolherem esse tempo, né, esse período do ano para fazer a limpeza do seu terreno, né, colocando fogo. É crime, mas ainda é uma prática comum. E é justamente isso que eu queria te perguntar, desculpa até te interromper, porque isso é muito interessante. Tem questões que a gente não tem como fugir, questões climáticas, a própria estação, mas tem questão que é comportamental, quer dizer, o homem tem que tomar cuidado, né? A gente tem que se cuidar, não é mesmo? Justamente. Tem uma questão também cultural, parece, da nossa região, de não fazer a capina do seu lote, né, do seu terreno, da sua própria casa. E aí é comum as pessoas juntarem o lixo e atear fogo. Não tendo assim a noção, né, de que aquela chama, aquele fogo pode alastrar para outras edificações, dependendo da altura, né, da vegetação naquele terreno. E a gente tem casos, esse ano já aconteceu, de extravasar para outro terreno, para outra edificação. Olha só. Então isso é muito complicado. E além disso, é a poluição do ar mesmo, né? Que prejudica a qualidade fumaça, do ar. A fuligem, né? Nessa baixa umidade relativa do ar, a gente já tem os problemas corriqueiros, né, pulmonares. Com a fuligem e a fumaça, isso piora ainda mais. Isso piora. Tenente, a gente sabe que vocês são avisados muito rapidamente em relação ao que acontece, mas se alguém perceber alguma situação estranha, um fogo que foge ao controle, está prejudicando demais, inclusive ameaçando algum prédio ou pessoas mesmo em si, o que essas pessoas têm que fazer? Imediatamente ligar o 93. Nós vamos atender da melhor forma possível, o mais rápido possível. Às vezes as viaturas vão estar empenhadas em outros, né, incêndios, mas assim que a gente liberar, a gente vai estar indo para lá imediatamente. Em situações, né, que a pessoa vê que pode ser colocada em risco a sua saúde, né, ou de outra pessoa, a gente não aconselha a pessoa arriscar a própria vida, né, tentando apagar essa chama. Não aconselhamos isso. E também existe a possibilidade, se ver que o incêndio é criminoso, né? Se existir, né, como testemunha, né, desse fato, pode acionar a prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente, que eles vão estar fazendo a devida notificação. Porque sendo crime, né, tem as multas. Entendi. Olha, Tenente, muito obrigado pelas informações. Boa sorte, né? Principalmente nesse período. A gente sabe que o trabalho de vocês é incansável, não só no combate às chamas, mas para evitar também problemas que eles aconteçam. Muito obrigado mais uma vez. Nós sucesso. que agradecemos. Muito obrigado. E depois do intervalo tem o nosso quadro Mercado de Trabalho e mais. Pessoas com deficiência têm investido na massoterapia e com garantia de renda para a família. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta em seguida. Até já. Agora você confere as vagas de emprego e estágio oferecidas para a Uberlândia região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho.
Vaga para assistente de compras, o salário de R$ 2.200 para trabalhar de segunda a sexta em horário comercial. É necessário ter ensino superior completo e experiência mínima de 3 anos na função. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para Caixa, auxiliar administrativo. O salário é de R$ 1.670, mais convênio médico e mais vale transporte. É necessário ter ensino médio completo, experiência com fechamento de caixa. Enviar currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para gerente de loja. O salário é de R$ 1.478, mais comissões, mais vale transporte ou estacionamento do shopping. É necessário ter ensino superior completo e experiência com gestão de loja. O contato ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vamos às vagas de estágio. Vaga para design gráfico, publicidade e propaganda. O horário é a combinar. Tem bolsa auxílio, mais vale transporte. É necessário cursar superior em design gráfico, publicidade e propaganda ou áreas afins. Enviar currículo para cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em setor comercial, telemarketing. A bolsa auxílio é de R$ 800, mais vale transporte. É necessário cursar superior em administração, de preferência nos primeiros períodos, e desejável experiência com telemarketing. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em contábeis, área de crédito e cobrança. O horário é de segunda a sexta, de meio-dia às 6 da tarde. A bolsa auxílio é de R$ 937, mais vale transporte. É necessário cursar superior em contábeis ou áreas afins. Enviar o currículo para cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Bom, são muitas vagas e oportunidade, principalmente para quem tem qualificação. Apesar da lei de cotas para contratação de pessoas com deficiência, muitas vagas não são preenchidas, justamente porque os candidatos nem sempre preenchem os requisitos. Em Uberlândia, tem muita gente conseguindo ingressar no mercado depois de se especializar na massoterapia. Mãos ágeis e habilidosas. Este é o primeiro trabalho de Tatiana. A massoterapeuta tem deficiência visual. Conta como o serviço mudou a vida dela. Meu primeiro trabalho está sendo muito ótimo. Eu estar aqui mostrando o meu trabalho, podendo trabalhar no que eu gosto, no curso que eu fiz, sabe? Muito bom, muito gratificante. Divina trabalha na área de massoterapia há 5 anos. O que mais gosta na profissão é promover o bem-estar das pessoas. Através dessa profissão, a gente tem o privilégio de hoje, nesse mundo tão agitado, conturbado, a gente poder levar ali um pouquinho do bem-estar para as pessoas, o relaxamento em si, né? A Lei 8.213, mais conhecida como Lei de Cotas, foi criada em 1991 e regulamentada apenas 9 anos depois. A lei prevê a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em caso de descumprimento, as empresas devem pagar multas e a fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho. A Lei de Cotas, ela obriga as empresas a incluírem no seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. Desde 1999, ela é uma lei em vigência, mas ela começou a ser realmente aplicada 9 anos depois. E hoje ela é muito importante e bastante cobrada, né, pelos órgãos fiscalizadores, que funciona da seguinte forma: toda empresa que tem a partir de 100 funcionários, ela deve incluir no seu quadro 2%, e assim gradativamente. A lei vale para empresas com 100 ou mais trabalhadores. Se a organização tiver até 200 funcionários, deve preencher o percentual de 2% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. De 201 a 500 funcionários, o percentual passa para 3%. De 501 a 1.000, sobe para 4%. E a partir de 1.001 funcionários, a quantidade é de 5%. Para ajudar a inserir pessoas com diferentes tipos de deficiência no mercado de trabalho em Uberlândia, a fisioterapeuta Carolita criou o projeto Incluir Todos Nós Somos Essenciais. A especialista conta que faz cursos de capacitação nas associações da cidade para ensinar a profissão de massoterapeuta. A ideia foi de capacitar as pessoas com deficiência e integralizá-los dentro dos programas de ergonomia. Porque como a gente faz as consultorias, os programas preventivos,
nas empresas para minimizar o risco ergonômico, a gente teve o projeto Inclui. Então, ele associa a função do massoterapeuta na prevenção de doenças osteomusculares, e aí o empresário pode resolver auxiliar na resolução de duas situações, dos programas preventivos, juntamente com a lei de cotas. Então, o deficiente, ele atende, ele realiza a massoterapia dentro das empresas, nos funcionários dessas corporações, para minimizar o risco ergonômico. Há 4 meses, Sônia participou do curso de capacitação na Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, a Devitrim. Apesar do pouco tempo, conquistou uma vaga no mercado de trabalho. Muito boa, gratificante, excelente. Juscelio é paratleta de goalball. Concilia a paixão pelo esporte com a profissão de massoterapeuta. O trabalho abriu novos horizontes. Minha vida mudou, minha vida agora é outra. Agora eu tenho mais disposição para tudo. Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de massoterapeuta lá na DVUD em 2010, eu não pensei 2 vezes. Luciano é diretor operacional de uma empresa no setor de cobranças. No local trabalham em média 40 funcionários pela lei de cotas, alguns na área administrativa e outros na massoterapia. Apresentam bons resultados. Um prazer imenso em ter essas pessoas conosco. São pessoas que mostram para nós uma superação muito grande e principalmente a contribuição profissional ela ocorre de fato. Então são pessoas que ocupa sua carga horária aqui dentro e fazendo uma atividade com qualidade. Isso é o que nos encantou. A analista de cobrança, Laís, tem uma rotina puxada. Trabalha 6 horas por dia e 1 vez por semana tem intervalo para massagem. Uma forma de relaxar e render mais no serviço. É um momento da gente deixar todo o estresse de lado, e ficar mais relaxado mesmo. Até ajuda depois no resultado final do trabalho. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Você quer saber mais sobre o curso de massoterapia? Pode procurar a Devitrim, na Rua Belém, número 1088, no bairro Aparecida. O telefone de lá é o 3232-7351. No feriado de 7 de setembro, depois de amanhã, terá a caminhada orientada lá no Parque do Sabiá, às 9 da manhã. A Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, a DVUD, espera receber muita gente. As pessoas são orientadas em relação ao espaço, obstáculos no percurso e até a ter paciência durante uma simples caminhada ou na prática de atividade física. Anote aí, a caminhada orientada é nesta quinta, às 9 da manhã, no Parque do Sabiá. E depois do intervalo tem evento cultural de graça voltado para a criançada. Eu conto para você como participar. E mais, você já pensou em ter uma calopsita? O pássaro já está na casa de muita gente. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Uma espécie conhecida como periquito australiano se popularizou por aqui. O nome correto é calopsita e vem de Patos de Minas, uma reportagem sobre a criação doméstica desses pássaros, que estão ganhando a preferência de muita gente. Este é Tico, uma das calopsitas mais velhas de Lucas. Esse ele já tem 4 anos. Esse é o Tico? Esse é o Tico. Esse você não vende por nada? Não, esse eu não vendo por nada. A calopsita é uma ave que pode ser encontrada em todos os cantos do mundo. Não à toa, também é adorada em todo ele. Integrantes do psitacídeos, mesmo dos papagaios, araras, cacatuas, ela é uma das principais escolhas de quem deseja ter uma ave de estimação em casa. Bom, Lucas não escolheu só uma, mas 22 pássaros. E olha que a família só cresce. Esses aí, por exemplo, são os mais novos membros da família. Segundo ele, não dá muito trabalho para cuidar, mas o recomendado é ter no mínimo 2 em casa. Uma ave dessas ela pode viver de 15 até 20 anos. Então é praticamente igual um cachorro. Ela reconhece o dono, você tem que fazer carinho, tem que pegar. Se for uma ave mais arisca, que tem aves que acabam ficando mais ariscas, é bom você ter um contato, botar no sol para tomar um solzinho de manhã, trocar água todo dia, que é importante.
importante. A calopsita é um animal exótico, por isso pode ser vendida sem qualquer restrição da justiça. Este médico veterinário dá algumas dicas para quem deseja ter o pássaro em casa. Existem vários tipos de alimentações adequadas, né? O fubá, por exemplo, não é o ideal, não é adequado para a ave. Quando filhotinho, existem as papas para filhotes, que vêm completas, né? Com todas as vitaminas. E quando eles vão adquirindo a maioridade, aí tem outros alimentos, que podem ser até de sementes, um mix de sementes, né? Ou até mesmo a ração extrusada, que vem completa com todos os nutrientes que essas aves precisam. Mas atenção, hein? Elas se reproduzem rapidamente. Por isso, pense bem antes de adotar um. Eles botam em média de 4 a 7 ovos. Tá? Então pode até ter 7 filhotes, tá? Agora nós vamos falar de cultura. Amanhã e depois vai acontecer em Uberlândia a Virada Cultural, com muitas atrações de graça lá no Teatro Municipal. E pela segunda vez vai ter muitas atividades voltadas para as crianças. É o Viradinha Kids. Sobre as atrações, eu converso com a Antônia Nunes de Oliveira, que é diretora executiva do evento. Antônia, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de cultura e de atrações abertas à comunidade, é claro, é sempre muito bom, porque é enriquecedor e é uma oportunidade para todo mundo também, né? O que nós vamos ter aí nesses 2 dias de festa, de evento? Então, primeiro eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, porque a gente precisa divulgar a cultura, então é muito importante ter esse espaço aqui na TV. E então, a gente começa a Virada Cultural esse ano com a mesma riqueza de atrações culturais que teve o ano passado. Esse ano a gente começa no dia 6, abre às 17 horas, então a gente tem a parte externa do teatro e a parte interna, né? Na parte interna a gente começa às 18h30 com a Viradinha Kids, que é uma programação específica para o público infantil. E a gente fez uma parceria muito boa com o Sesc, que está levando o Grupo Encantar com a nova história da Dona Baratinha, que é um musical muito lindo. Tem a contação de história, O Medo do Escuro, com a Ivone Assis. E tem a apresentação do Instituto Alexia, que é uma orquestra de mais de 100 crianças no palco, que é maravilhoso, né? Então, assim, a gente está com uma programação bem rica para o público infantil. E lá de fora, a gente tem outras atrações, né? A gente tem um festival gastronômico de food trucks, com 15 food trucks, praça de alimentação, a gente tem o palco com shows musicais, são 10 shows nos 2 dias, e mais espaço literário, galeria de arte, oficinas de arte, né? Feira de artesanato, cerca de 80 artesãos estarão lá expondo. Então, é uma variedade de atrações culturais em 2 dias e tudo acontecendo quase que simultâneo. É muito legal isso que você falou, porque é para toda a família, não é mesmo? Quer dizer, todo mundo pode ir, independentemente de idade, de condição socioeconômica até também. E tem um feriado aí do dia 7. Vai ser um dia inteiro também de muitas atrações? Dia 6... a virada começa sempre às 17 horas e vai até às 23 horas, que é o horário de funcionamento do teatro, né? Mas assim, é realmente o que você falou, é programação para todas as idades, para todos os públicos, para a família. O ano passado teve muita criança, terceira idade, o jovem. Por quê? Porque a programação é bem variada, né? No dia 7 a gente tem a peça de teatro, que acontece dentro do teatro também, que é a peça O Homem que Mastigava Planetas, totalmente gratuita, lá dentro do teatro, e fora do teatro, todas essas atividades que eu falei. Que bom, uma oportunidade para conhecer também todo aquele espaço que é tão bonito e tão rico. Antônia, reforça o convite para quem está em casa, então. Então, eu quero convidar você que está em casa para poder participar da Virada Cultural. Começa agora nessa quarta-feira, dia 6, a partir das 17 horas, tem a Viradinha Kids para o público infantil, mas tem muita programação para o jovem, para o adulto também, né, com shows, oficinas, feiras de artesanato. E no dia 7, o dia do feriado, a programação está riquíssima também, começa às 17 horas. Então, e tem lua cheia, né? Então vá, porque na lua cheia ninguém fica dentro de casa. Todo mundo quer uma programação boa. Antônio, olha, sucesso em mais esse empreendimento, nos próximos também. Obrigado mais uma vez. Obrigada eu, Flávio. Obrigado. E a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.